Salmo 116, 15 diz assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Vou basear a pregação, ou iniciar a pregação, a partir desse versículo. Não vou me deter necessariamente nele, mas vou tomá-lo como pontapé instigador da palavra, da pregação. Quero dizer para vocês duas histórias que mexeram comigo nesses últimos dias. Vou contar só os milagres, não vou contar os santos, mas possa ser que os santos me assistam pela internet, porque eu sei que eles gostam disso. São de outras cidades. Primeiro é um amigo que mora longe daqui, os dois são amigos e moram longe daqui, que postou no Facebook uma foto de uma vez que lá no Rio Grande do Norte estava havendo manifestações em presídios e em casas de aprisionamento de menores infratores. E na cidade de Currais Novos, no sertão do Rio Grande do Norte, a polícia mais operacional entrou e fez uma operação muito agressiva, e dessa agressividade, seis adolescentes morreram. E os corpos dos seis, não sei se eu já contei essa história para vocês, mas os corpos dos 6 adolescentes ficaram numa salinha bem pequena. E aquela imagem era muito feia, porque eram 6 meninos, muito novos, e com muito sangue ali. Então esse meu amigo postou essa foto, parabenizou o trabalho da polícia, e disse: parabéns ao batalhão tal, por ter feito uma operação tão bem sucedida, e por ter contribuído com parte da limpeza social que nossa sociedade está precisando. E aí embaixo ele ironizou dizendo assim: pelo menos esses 6 não entrarão mais na casa de ninguém, nem colocarão uma arma mais na cara de ninguém para roubar um celular. E eu fiquei triste com essa postagem, muito triste, muito triste. E fiquei mais triste ainda com os comentários que muitos crentes estavam fazendo de apoio a essa postagem. É isso aí, se toda a polícia fizesse assim, a gente teria jeito nesse Brasil, e por aí vai. Nós estamos vivendo agora um momento de discussão da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, de maneira que, se isso passar, mas eu creio em nome de Jesus que isso não passará, meninos de 16 anos poderão agora entrar na faculdade do crime como Aníbal Bruno e saírem de lá muito mais especializados e muito mais assassinados em suas almas, por viverem naquela escola, que é a escola do crime por culpa do governo. Não estou aqui querendo dizer que o transgressor não tem que ser punido, mas se o governo desse prisões decentes, como acontece num país decente, a pessoa poderia sair de lá com um mínimo de decência. Mas se eu entrasse ali, muito possivelmente eu sairia dali um bandido sem um pingo de amor no meu coração. Quem tem filhos aqui lá dentro sabe das condições, não é isso? Mortais dali de dentro. E como aquele dia a dia vai arrancando a humanidade da vida de quem está ali dentro. Bom, e aí nessa postagem eu citei esse versículo. E eu disse assim: eu fico vendo nesses 6 rapazes a possibilidade de ver um dos meus filhos aí, e como isso ia me entristecer. Porque não é porque são filhos do pastor que não poderiam estar no Aníbal Bruno, nem em qualquer outro presídio, não. Todos nós estamos à mercê da violência, tanto como agentes, quanto como pacientes dela. E eu disse, também fico com muita dó das suas mães, que porventura uma delas, ou elas, possam estar vendo essa imagem agora no Face, e como vai ser difícil para uma mãe ver o seu filho jogado ali numa sala dessa. Também imagino, dizia eu, que Deus está muito triste, porque a Bíblia diz que
a morte dos santos do Senhor é uma morte preciosa. E aí citei só o versículo e me calei. E fui muito combatido por causa disso, como se eu estivesse defendendo bandido, e que agora eu estava sendo a favor de bandido. Eu não estou sendo a favor de bandido, eu estou sendo a favor de gente. Se o cara está ali dentro, ele está ali dentro porque está pagando por um erro que cometeu. O que fez ele cometer esse erro são outras coisas que também a gente precisa olhar com atenção. Mas o fato é que ele não entrou ali para ser assassinado. Ele entrou ali para pagar por um crime que ele cometeu e sair dali. E agora eu via 6 assassinados. Bom, o outro fato é que essa semana eu estava assistindo à execução daquele brasileiro lá na Indonésia, e eu sempre fiquei muito triste quando vi aquele rapaz, porque a cena que está aqui na minha cabeça, primeiro ele parece muito com meu irmão caçula, então isso já mexe comigo, porque ele parece muito com meu irmão caçula, e depois porque ele estava sempre de cabeça baixa, ele não tem nenhuma foto daquele homem com a cara daquele homem, ele está sempre de cabeça baixa, e de repente ele esteve ali amarrado num tronco, com 10 pessoas, cada uma com um fuzil. Aqueles 10 fuzis, 7 balas eram de festim, ou seja, só fazia o barulho, e 3 eram reais, e ele foi assassinado. E eu disse, eu fico com pena dele, eu tenho pena desse homem. Eu não quero saber necessariamente o mal que ele cometeu, mas eu imagino que qualquer mal que uma pessoa possa cometer, eu que sou cristão, preciso crer que essa pessoa tem condições de se arrepender. Se eu não crer nisso, eu estou anulando a atividade da morte de Cristo, eu estou anulando a efetividade da morte de Cristo. Por isso que eu tenho que ser contra a pena de morte, tenho que ser contra, porque eu tenho que acreditar que todas as pessoas podem viver de acordo com a vida que Deus quer para ela, independentemente de quão sujo seja o seu passado. Bom, mas quando eu dizia que eu tinha pena, então o rapaz que estava comigo, meu amigo, né, disse assim, rapaz, olha, você me desculpe, eu não tenho irmão, mas eu não tenho pena não, tem que morrer mesmo, porque quando ele foi vender drogas lá na Indonésia, ele não sabia que a lei do país dizia isso. Quando ele foi vender cocaína lá, ele ganhou muito dinheiro para vender essa cocaína, e ele sabia os riscos que estavam correndo. Então eu não tenho pena não. Tem mais, era para ter pena de morte aqui no Brasil também, errou, morreu. Bandido bom é bandido morto. Esse camarada também é crente, e eu fico com o coração doído em saber que pessoas que dizem que tem Jesus na sua vida não conseguem expressar o mínimo de amor, pelo menos pela mãe daqueles 6 meninos, porque se o meu filho fosse assassinado, eu não ia querer que ninguém jogasse a foto dele no Face. Imagina que de repente, tentando me curar da dor do assassinato do meu filho, eu vejo no Face, no WhatsApp, nas redes sociais, o meu filho ali, baleado, morto. Eu não queria isso para mim, você não queria isso para você. Então, no mínimo, um mínimo de respeito pela dor do outro a gente teria que ter. Bom, mas quando eu disse que aqueles jovens eram preciosos para o Senhor, aí um pastor, eu acho que é pastor, não sei, posso estar errado, mas um crente ativo, um líder de igreja, postou assim, bom, já que você está dizendo que a morte deles é preciosa, então dê glória a Deus, porque agora Deus está feliz, porque eles estão com Deus, kkkk, né? E aí eu não comentei mais, porque tem coisas que não adianta, né? Esse versículo aqui, traduzido para o português como precioso, é a palavra hebraica yakar, ou jakar, no hebraico talvez fosse algo mais parecido com hakar, um escarro no começo, é uma palavra que a gente não consegue pronunciar bem, que significa custa caro, brilhoso, caro, esplendoroso, raro, mas a expressão melhor é custa caro, custa caro.
Então, quando a Bíblia está dizendo aqui que é preciosa para o Senhor a morte dos seus santos, ela não está dizendo que Deus está feliz com a morte dos seus santos, ela está dizendo que custa caro para o Senhor a morte dos seus santos, como custou caro para o Senhor a morte daqueles 6 adolescentes. Deus tinha um plano, crentes, tanto vocês quanto os que vão me ver pela internet, Deus tinha um plano na vida daqueles 6 meninos. E esse plano do Senhor não era que eles fossem assassinados com tiros dentro de uma prisão e jogados como bichos, como lixos numa sala qualquer e serem motivos de chacota no Facebook. Agora há pouco a gente apresentou uma criança de 2 meses, que eu sei que Deus tem planos para a vida dessa menina. Deus tem um plano precioso para a vida de cada um de nós. Seja esse cada um o mais limpo que a sociedade possa julgar, seja esse cada um o mais sujo que a sociedade possa julgar, porque nós somos preciosos para Deus, nós custamos caro para Deus, você custa caro para Deus, eu custei caro para Deus. É nesse sentido que a Bíblia está dizendo que nós somos preciosos para o Senhor. Outra história, esses dias viajando, pousei em casa de novo, e numa noite, eu me sentei com a Erivaneide na cama, a gente já não se via, acho que há uns 5 dias, e a gente ficou comendo, preparei um pratinho de besteiras que engordam, e a gente ficou comendo e conversando, e eu fiquei louvando a Deus no meu coração, e eu disse para ela assim: filha, esse momento é muito caro, é muito precioso. E ela disse: como assim precioso, caro? Isso é muito caro. Nós estamos juntos há 23 anos. E 23 anos depois, nós temos a alegria de sentar na nossa cama, no nosso quarto, comendo da comida que o Senhor nos deu, e conversar aqui sobre assuntos sérios e sobre assuntos bestas. Quantos e quantos casais não têm mais essa condição? E eu fiquei pensando que esse momento é caro e é raro, como tudo que é precioso, porque é uma cena que se custa a achar. Se custa a achar um casal com 23 anos de história, se custa a achar um casal que tenha uma cama, que tenha paz, que tenha comida, se custa achar o conjunto de todos os fatores que envolveram aquela condição, se custa achar, como se custa achar um diamante precioso, como se custa achar uma pepita de ouro grande, se custa achar. É nesse sentido que a palavra diz que nós somos preciosos para Deus, é no sentido de tudo que se custa a achar, que se dá trabalho para achar. Irmão e irmã, querido e querida, deixa eu dizer uma coisa aqui para cada um de nós agora: nós custamos caro, nós somos o conjunto de uma série de fatores que nos fazem sermos raros, que nos fazem sermos caros. Nós somos tão caros, como eu dizia no começo dessa oração, que Deus quis nos achar. A sociologia, a antropologia diz que em todos os agrupamentos humanos há uma tentativa humana de achar a Deus, desde os homens mais primitivos até os homens mais modernos. Freud e tantos outros pensadores diziam que quando a sociedade evoluísse, nós não precisaríamos mais de Deus. Mentira, está aqui, a sociedade parece que evoluiu segundo os conceitos dele, e quanto mais nós precisamos de Deus. Não somos nós que estamos buscando a Deus, como dizem os antropólogos e os sociólogos. Não somos nós, é Deus quem nos busca. Se nós formos olhar a história direitinho, não somos nós que estamos buscando a Deus, é Deus que está buscando a nós, porque nós somos preciosos para Deus. Toda a movimentação de Deus registrada na Bíblia, registrada na história, compilada no cristianismo, até no judaísmo e em tantos outros sistemas de religião, como o hinduísmo, é a divindade que está querendo achar, é Deus que está querendo nos achar. E no cristianismo isso é lindo,
E é por isso, aliás, não é nem por isso, a minha fé é cristã, porque o meu Cristo é vivo comigo, o meu Cristo é mais real para mim do que vocês que estão me ouvindo agora, por isso que a minha fé é cristã. Mas o lindo do cristianismo é que todo o movimento da Bíblia é o movimento de Deus na sua direção, é o movimento de Deus na minha direção. Todo o movimento do homem é o movimento do homem na contramão da direção de Deus. Por nossa própria natureza, nós não queremos nada com Deus. Por que nós demoramos tanto para entregar as nossas vidas ao Senhor? Eu passei mais de 2 anos e meio lutando, e uma das minhas lutas se acabou quando eu li o versículo 12 desse capítulo 116, mas não quero me ater nele. Mas quando eu olhei para toda essa busca de Deus por mim, todo esse cuidado de Deus comigo, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Em toda a história da relação Deus-homem, é o homem tentando se afastar de Deus e Deus tentando achar o homem. Não fomos nós que achamos Deus, foi Deus quem nos achou. Nós não estamos aqui porque nós queremos Deus, nós estamos aqui porque Deus nos quis, Ele nos achou, Ele nos alcançou e nós nos deixamos alcançar, não por força própria, mas porque nós nos rendemos à sua graça. Nós somos preciosos para Deus, você é precioso para Deus. A história da Bíblia começa em Gênesis 12. Deus dizendo a Abraão: eu quero que todas as nações da terra sejam abençoadas, porque eu te abençoarei. E a história da Bíblia termina em Apocalipse, dizendo: enfim, Deus veio buscar a sua noiva, a sua igreja. E o centro da história da Bíblia é Cristo, que a Bíblia diz: não teve como pretexto ser igual a Deus, mas se esvaziou e habitou entre nós. Como João, que diz: no princípio era o verbo se fez carne, estava com Deus, era Deus, mas se fez carne e habitou entre nós. Esse Jesus que nos buscou até o fim, esse Jesus que não desistiu de você e de mim em nenhum instante da vida dele, e que nos achou, porque nós somos preciosos, porque nós custamos caro para Deus. Você custa caro para Deus, seu filho custa caro para Deus, seu marido custa caro para Deus, sua esposa custa caro para Deus, seu vizinho custa caro para Deus. Todos nós somos preciosos aos olhos de Deus. O maior legado de Deus para a sua vida é porque Ele te achou e te salvou, ou Ele te achou e pode te salvar. As outras coisas vêm como bônus, as outras coisas vêm como consequência, as outras coisas vêm como migalhas que caem da mesa do rico. Mas Ele nos achou porque nós custamos caro para Ele. Quantas e quantas vezes nós nos autodesprezamos, quantas e quantas vezes nós não damos ouvidos a vozes ou às vozes externas que dizem que nós não valemos nada, que dizem que nós não temos condições, que dizem que nós não podemos dar a volta por cima, que diz que nós não prestamos mais para nada. Prestamos, podemos dar a volta por cima, porque nós somos preciosos. O pior dos que estiverem me ouvindo agora é tão precioso que justificou a morte de Jesus na cruz. Se você estiver aqui nesta noite achando que você não tem valor, eu quero te dizer que Jesus não morreu por mim só, Ele morreu por mim e por você. Por mais desgraçada que você possa achar que está a sua condição, ela é tão valiosa para Deus que Jesus foi até o fim por você. Por isso nós somos preciosos. Por isso todos nós somos preciosos. Por isso que nenhum de nós pode dar ouvidos a qualquer voz que diz que nós não somos preciosos. Custamos caro para Deus. O preço que Deus pagou para te achar não foi barato. Parece que Deus me procurou, parece que Deus te procurou como um garimpeiro que derrama a última gota do seu suor para chegar ali no rio lamacento
e ficar garimpando a última pepita de ouro. E quando ele te acha, quando ele me acha, ele tem a mesma alegria do garimpeiro quando acha a pepita de ouro, porque nós somos pepitas de ouro para o Senhor. Eu estava explicando a Socorro o versículo que diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. E a menina é um órgãozinho do nosso olho, que se você quiser saber se isso tem valor ou não, mande tirar do seu olho, manda arrancar do seu olho. E se você quiser saber se dói ou não arrancar isso, mande fazer a cirurgia à cru, sem anestesia. Parece que nós somos isso dos olhos de Deus. E mexer em nós é como arrancar um órgão, um membro dos olhos de Deus, que traz para Deus escuridão, sofrimento, dor. Você é precioso, querido. Aqueles 6 meninos que morreram são preciosos. Aquele noiado que você olha com o calção lá embaixo, mostrando a cueca, com a pulseira de prata, com um colar do tamanho do mundo, dando uma de grande, que na verdade ele é pequeno, ele é precioso. O bêbado que a gente encontra caído na calçada tem o mesmo valor para Deus que você tem, que eu tenho. Por mais cheiroso que seja o perfume que eu possa usar, por mais cara que seja a roupa que eu possa vestir, eu não tenho nenhuma diferenciação diante de Deus do mais fedorento, sujo e rasgado dos filhos de Deus, porque todos são preciosos para Deus. A Bíblia diz que Jesus morreu por todos. Jesus não morreu pelos crentes, Jesus não morreu pela igreja, Jesus não morreu pelos brancos, Jesus não morreu pelos ricos, Jesus morreu por todos, e Deus preferiu, na atuação de Jesus, os mais lascados da terra, os mais miseráveis da terra. Por isso que todo o encontro de Jesus é para dar preferência ao pobre, preferência ao leproso, preferência à mulher discriminada, preferência ao cobrador de imposto, preferência ao que estava embriagado com vinho, preferência a que adulterou, preferência, e aí vai. E aí vai. Então, se a gente quiser medir nível de preciosidade, eu quero dizer que muito mais precioso do que nós que usamos as roupas inteiras e os perfumes caros, são aqueles que a sociedade está jogando no lixo, como aqueles 6 meninos, ou como aquele homem que foi assassinado lá na Indonésia. Porque todos nós custamos caro para Deus, todos nós. Todos nós. Você custa caro. Você custa caro. Eu não sei se a mãe de um daqueles 6 meninos um dia vai ouvir essa pregação. Mas se um dia ouvir, eu quero que ela saiba que alguém além dela sofreu com a dor daquele filho dela. Mas ninguém mais do que ela sofreu mais, ou ninguém sofreu mais do que o próprio Deus, porque aqueles meninos eram preciosos para Deus. Eu quero que você saia daqui essa noite, querida e querido. Deixa eu trazer essa pregação agora para a sua vida mesmo, para as suas questões pessoais. Eu quero que você, eu quero em nome de Jesus, eu quero como quem fala em nome de Deus. Eu quero que você saia daqui hoje convicto de que independentemente da sua condição, você é precioso, você é preciosa para o Senhor. O preço que Jesus pagou por você foi caro, por isso nós somos caros para o Senhor. E nós vamos selar isso com a celebração da ceia. Eu acho que nada melhor do que terminar essa pregação do que celebrando a ceia. O que é a ceia? Senão o rito mais especial e que mais marca o preço que nós valemos. Você quer saber quanto você vale? Olhe para esse vinho e olhe para esse pão. Eles apontam para a morte do próprio Deus por sua causa. É só isso que você vale. É só isso que nós valemos. O mundo pode dizer que você não tem valor. Sua casa pode dizer que você não tem valor. Mas Deus não acha isso de você.
Deus sabe do seu valor porque Deus te comprou. E Deus sabe que você é precioso porque Ele, mais do que ninguém, sabe que preço foi pago por sua vida. Nós somos preciosos. Eu quero que o Wendel cante aquela canção, o Wendel e Companhia Limitada. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um. Essa música fala do preço que foi pago, o preço da cruz. Se você não tivesse valor, Jesus não tinha morrido por você. Se você não fosse precioso, Jesus não teria morrido por você. E se você ainda não se deixou achar por Deus, saiba de uma coisa. Você é tão precioso que Deus não vai desistir de você. Não vai. Deus não vai desistir de você, porque você custa caro para o Senhor. Você é precioso para o Senhor.